Sérgio Moro tem vários palanques, vamos colocar assim, hoje na chamada imprensa comercial, imprensa corporativa brasileira. A Globo é palanque para o Moro, a Bandeirantes, a Record, a Jovem Pan. O Moro foi entrevistado pela afiliada da Jovem Pan lá em Curitiba, Paraná. E ele se sente bem à vontade em espaços como esse. Mas, mesmo lá, ele foi confrontado por uma jornalista. Moro foi perguntado e confrontado por uma jornalista, onde, na sentença dele, ele escreveu que Lula tinha culpa, que Lula tinha cometido crime, e ele não conseguiu responder. E a gente vai agora mostrar para vocês essa matéria, esse confronto que a jornalista fez, olha bem, da Jovem Pan ao ex-juiz parcial. Fique até o final, quero começar pedindo que você, por favor, se inscreva no canal, comente e compartilhe esse vídeo. O Sérgio Moro, você conhece muito bem. O Sérgio Moro é o homem que defendeu dentro do país os interesses do grande capital internacional e do grande capital local, nacional. A gente tem falado isso muitas vezes. E não é demais falar. Por quê? Porque o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, são dois caras, dois sujeitos que, em vez de estarem hoje, por exemplo, no parlamento, deveriam estar respondendo pelos grandes prejuízos que provocaram à democracia brasileira, ao sistema judiciário brasileiro, à economia brasileira, ao povo desse país. Mas, como a política brasileira tem dessas coisas, os caras hoje representam, coloca muita, mas muita aspa nisso aí, representam parte dos eleitores e eleitoras do Paraná. Moro, Dallagnol, que estiveram à frente de uma operação chamada de Lava Jato, que para muita gente, desde o início, era uma espécie de partido político para perseguir a esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores e sua maior liderança, Luiz Inácio Lula da Silva. Tentaram de tudo destruir Luiz Inácio Lula da Silva e vocês viram no que deu. Lula preso 580 dias numa prisão política, numa prisão criminosa, numa prisão ilegal para não disputar as eleições de 2018. E a ausência do Lula fez com que a extrema-direita vencesse e desgovernasse, provocasse uma grande tragédia na história recente do país. Culpa do Moro, culpa do Dallagnol, e esses caras precisam responder por isso. O nosso canal vem falando há bastante tempo sobre essa questão. O outro ponto que é importante a gente falar nesse vídeo sobre o Moro, sobre o Lula, é que a prisão foi criminosa, ilegal e política. Por quê? Porque Lula não cometeu nenhum tipo de crime. O Reinaldo Azevedo, em vários momentos, já confrontou o Moro. Agora, em março, ele fez esse pedido. Ele pediu para o Sérgio Moro. Vocês conhecem o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo não é um jornalista de esquerda, longe disso. Ele trabalha, entre outros lugares, pelo menos que eu saiba, na Rádio Band News FM. E tem uma grande quantidade de seguidores e seguidoras do seu programa. E faz análises políticas e jurídicas muito interessantes, que ajudam, apesar de ser um jornalista, vamos colocar, liberal, neoliberal, sei lá, ajuda muito a gente a pensar esse cenário brasileiro. Ele, o Reinaldo Azevedo, agora em março, né, relançou o desafio durante a entrevista com Lula. Ele disse: qualquer pessoa que quiser me mandar em quais páginas da sentença de Sérgio Moro estão as provas contra o Lula, contra esse senhor, eu quero as páginas.
Eu quero as páginas. E ele completou. Eu estou com a sequência toda. Já li, reli. Reinaldo Azevedo não encontrou na sentença de Moro as provas contra Lula. É aquilo que esse canal vem dizendo já há bastante tempo. Quando as pessoas vêm aqui no canal que seguem o Bolsonaro, que ainda seguem o miliciano, a gente diz para essas pessoas, eles chegam atacando, chamando o Lula de ladrão, que o PT quebrou o país, e a gente pede, mostra. Nós estamos em busca. O Reinaldo Azevedo está em busca dessas provas. Mas não é só o Reinaldo Azevedo. Eu também, o Gilbert também, né? O Antônio da esquina, o seu José lá do interior do Rio Grande do Sul, a Josefina do interior do Acre. Nós estamos atrás das provas. Mostrem as provas. O Sérgio Moro deu entrevista, tá, a uma afiliada da Jovem Pan lá em Curitiba, foi confrontado e não conseguiu responder sobre onde, qual é a página da sentença dele que mostram que traz as provas contra Lula. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Por quê? Porque não tem culpa. Não tem crime. É aí que está uma questão que é realmente muito séria. Às vezes a gente não para pensar a seriedade que é isso. Se não fosse essa prisão do Lula, Lula teria vencido as eleições. Não teria resolvido tudo do país, porque os problemas são muito sérios e profundos. Mas você pode ter certeza, o Brasil não teria experimentado essa verdadeira tragédia chamada Bolsonaro. Então está aí um problema. Não é a primeira vez que Moro é confrontado para mostrar na sentença dele páginas que comprovam que Lula cometeu crime, que Lula roubou. Não é a primeira vez. E também não é a primeira vez que ele não consegue responder. Não consegue responder. Comente. O teu comentário é fundamental para o nosso debate político. Se você tiver provas contra o Lula, você que é bolsonarista, está nos ouvindo aqui, mande para nós. Mande para nós. Está aqui o e-mail, aqui na descrição do vídeo. Mande. A gente quer conhecer as provas contra o Lula. Não custa a gente lembrar. Não custa a gente lembrar. Há uma disputa de projetos. Do lado, o Lula defendendo um projeto de país altivo, autônomo, independente. Do outro lado, o Moro e as elites daqui, apoiadas pelo grande capital local, pela mídia conservadora, corporativa, comercial, defendendo que o Brasil continue uma neocolônia, um território ocupado. Aqui desse lado, o Lula, criando as políticas públicas, recolocando as políticas públicas nas prateleiras, colocando para funcionar. Acabamos de falar sobre isso no canal Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o PAA, para citar apenas esses três. Do outro lado, um projeto neoliberal que retira direitos dos trabalhadores, que retira direito das trabalhadoras, que destruiu as políticas sociais, ou fizeram reformulações e que piorou demais o alcance e a profundidade das políticas sociais junto ao povo brasileiro. De um lado, um cara que ama dialogar, que respeita as instituições, que respeita a democracia, que nunca, em nenhum momento da história, atacou a democracia. Do outro, um projeto que ataca a democracia diariamente. Diariamente, porque as instituições, para esse grupo de super ricos, para esses grupos neoliberais, as instituições têm que ser fracas para eles poderem ter condições
cada vez maiores de enriquecimento, de controle da coisa pública, de sucateamento da coisa pública para entregar para o capital nacional e internacional. São projetos diferentes. O Lula passou 40 anos, ou mais do que isso, sendo investigado. Os filhos dele também nunca encontraram nada. O Moro não encontrou, porque não tem crime. Ele sentenciou Lula à prisão para defender os interesses dos golpistas, para defender os interesses do capital imperialista estadunidense. A gente fala isso, fica parecendo teoria da conspiração, mas não é. Grande parte dos problemas que nossa sociedade vive vem dos interesses que são impostos aqui pelo grande capital de fora, do exterior, também. Não é apenas o capital nacional que atrapalha. Então é bom entendermos isso. O Moro representa esses interesses internacionais, representa os interesses dos super ricos. Ele e a mulher dele. Qual é a condição, sinceramente, intelectual, política, social, cultural, que esse cara tem, que a mulher dele tem, para representar alguém de São Paulo ou do Paraná dentro do Congresso? Nenhuma condição. Pessoas que nunca poderiam passar perto aqui de Brasília, estão dentro do parlamento, abre aspas, representando pessoas do Paraná e de São Paulo. Sem nenhuma condição. Nenhuma. Qual é a condição que o Moro tem? Então está aí, confrontado, Moro não responde. Em que página de sua sentença estão as provas contra Lula? Eu, a torcida do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, do Palmeiras, já pedimos isso aqui no canal e nas ruas do Brasil. Mostra as provas contra o Lula. Não consegue. E isso é uma prova cabal, fortíssima, concreta, de que foi uma perseguição política para que Lula não vencesse as eleições. Ele estava na frente nas pesquisas contra a direita ou a extrema-direita, no caso do Bolsonaro. E está aí o desastre, está aí a devastação do país com a chegada desse cara ao Palácio do Planalto. A culpa é de quem? Também do Moro. Tem muita gente culpada, mas a culpa é do Moro. Por que ele não é punido? Vocês acabaram de ver aí o Tacla Duran abrindo o jogo para o juiz Ápio, lá da 13ª Vara Federal de Curitiba. Por que esse cara não é punido? Estamos aqui cobrando, estamos aqui pressionando. Comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.